Opa, vocês estão bem? Que bom! Vídeo novo no canal do Soberano Marcial Eterno. Se estiver gostando do conteúdo desse canal, dá like aí e bem do lado já tem um botão de notificações. Ative elas para ser o primeiro a saber quando sair conteúdo novo nesse canal. Comente aí o que você está achando dessa série e não se esqueça de se inscrever para fazer parte dessa grande família. Na montanha onde a formação da Fênix estava, os figurantes ainda tentavam abri-la. O velho pergunta para o Mago Negro quanto tempo ainda levaria, e ele disse que seria 6 horas. O velho careca não estava muito contente, pois há 2 dias atrás ele disse que levaria 20 horas. E agora ainda vai faltar 6 horas? Ele já tem estado ali 1 mês e ainda fica com essas desculpas, fazendo o Mago Negro ficar com raiva. E diz que essa era uma matriz muito antiga deixada por algum tipo de ancião. Se a mesma não tivesse sido desgastada pelo tempo, ele nem conseguiria a decifrar em 10.000 anos. Essa velocidade já era surpreendentemente rápida. Só que quando o velho ia debater com ele, vemos nossa E-Girl chegando para falar sobre as notícias, e informa que seus 2 irmãos foram assassinados. Todos exclamam assustado e o velho pergunta o que ela disse. O de Moicano Careca pergunta que tipo de inimigos poderiam ter chegado para poder derrotar a fera mística que estava com o Domador de Feras. Até mesmo ele teria muitos problemas em enfrentá-la. E o Buda de cabelo preto pergunta o que poderia ter acontecido, afinal todos que foram para lá eram soberanos marciais, e mesmo com todo esse poder não puderam os parar. A Ergel, chorando, diz que eram apenas 2 pessoas, um deles era um lorde marcial e o outro era um guerreiro marcial, fazendo todos ficarem incrédulos. E o velho, muito bolado, pergunta se ela estava brincando com ele, fazendo a mesma se desesperar e falar que não sabe nem como seu primeiro irmão caiu, mas a única coisa que ela viu quando chegou foi que a fera mística foi domada, e ela mesma teve que a contê-la. E enquanto ela ficava contendo a fera, o Lorde Marcial tomou uma pílula e depois passou por um tipo de tratamento e se tornou muito mais forte, chegando ao reino dos 5 elementos e matando seu outro irmão que a acompanhou. O careca reafirma o que ela falou para ter certeza do que ouviu. Um cara domou uma fera mística, o rugido do trovão das nuvens, e fez um Lorde Marcial ficar com poder suficiente para matar um rei marcial. Será que ele era um guerreiro marcial e um refinador ao mesmo tempo? O Mago Negro fala que isso era claro. Era mais fácil para um refinador com um forte poder da alma domar uma fera. Mas o quão forte ele poderia ser para ter um poder da alma o bastante para domar uma fera que já tinha um mestre e ainda era de 5º nível? Além disso, ele nunca ouviu em toda sua vida uma técnica que podia aumentar as habilidades de um Lorde para um reino maior. O careca, mudando de assunto, diz que de todas as formas eles devem ficar muito alerta. Eles não podem cometer nenhum erro nessas horas finais. Ou, como castigo, ele arrancará a pele de todos presentes ali. Nessa hora, a E-Girl fala que o Lorde Marcial foi severamente ferido, restando apenas o Guerreiro Marcial e a Fera. Com certeza, eles não seriam loucos de invadir e subir a montanha. Só que o Mago Negro já ri e fala: "Não ousaria? Você está muito enganada, pois ele já está aqui", assustando a Ergel, e vemos a sombra do Prota na moita, pegando ele de surpresa, que pensa que não achou que seu oponente fosse um grão-mestre marcial e um refinador de 5º nível, de onde o país das 100 batalhas arrumou tantas forças. O velhote meio puto diz para o pirralho sair se não quiser morrer. E o Prota sai debochando dizendo: "Se eu sair, poderei viver então?" E quando ele vê a formação, exclama: era realmente a formação da Fênix em chamas, a mesma que ele já tinha visto. A Ergel, nessa hora, fica em choque e diz que foi ele. E em pensamentos ela estava incrédula como o pirralho teve coragem de a seguir até ali, e ainda mais sozinho. O velhote, alheio a isso, diz que se ele quisesse viver, não teria vindo até eles, já que subiu ali, ele nem pensava em sair vivo. O Prota, debochando do velho, diz: "Você é um indivíduo tão respeitado e disse que se eu saísse eu viveria. Como eu não queria morrer, eu te obedeci e saí. Agora você está querendo voltar atrás com sua palavra?" O velhote, já exalando energia, diz que ele tinha uma língua bem afiada. Mesmo que tentasse argumentar, ainda será mandado para a cova, fazendo o Prota exclamar. E nessa hora, o Mago Negro fala para esperar o momento. Era para poupar a vida do garoto, pois ele tinha algo para perguntá-lo. O velhote fala para ele que esse assunto era muito importante e não deveria ser levado como brincadeira. E o Mago Negro pergunta: "Brincadeira? Tio, não vai me dizer que está com medo de um simples guerreiro marcial?"
O que um guerreiro marcial pode fazer? Se algo acontecer, eu mesmo me responsabilizo. O velhote já meio que puto diz que o que esse cara tinha para responsabilizar, com a autoridade maior que ele tem nessa missão, todos devem o obedecer. E nessa hora, o mago debochado diz: ah, é mesmo? Então, você mesmo pode decifrar a formação sozinho? Fazendo o velho exclamar e ficar bolado dizendo: beleza, faça o que quiser, mas se algo acontecer, eu vou te esfolar vivo. Nessa hora o mago chama o protagonista, que vai até ele e pergunta o que era. O mago diz pra ele não se fazer de bobo, pois viu a cara que o mesmo fez quando viu a formação, e pergunta se ele a reconhece. E o prota, tentando se fazer de bobo, diz: formação? Ah, então isso é uma formação, até que realmente se parece um pouco com uma. O que esse monte de coisa escrita significa? Fazendo o mago ficar sem palavras. Em pensamentos, ele diz que parece que foi longe demais. Como um refinador de segundo nível poderia reconhecer uma formação tão antiga? Ele mesmo só sabe que era uma formação porque achou descrições similares na biblioteca do Alto Palácio. Nessa hora, o mago fala que ele era bem talentoso e já era um refinador de segundo grau nessa idade, e pergunta quem era seu mestre, e os dois que estavam atrás exclamam. O velho não acredita que o garoto era um refinador de segundo nível, e o Buda já diz que só por ele ser um guerreiro marcial de 9 estrelas, nessa idade já era um grande talento, e ainda era um refinador de segundo nível. O velho diz que um talento tão assustador definitivamente não seria uma criança comum. Ele deve achar uma chance para matá-lo no futuro. O prota coça a cabeça e diz que não vai doer se contar, e diz que seu mestre era o líder da associação de alquimistas do país, Shu Han. E o mago apenas ri, como ele pensou era Shu Han. Tirando o próprio Zhu Han e Zhang Guifeng, não havia outros refinadores apresentáveis nesse país. No entanto, o talento do nosso prota era centenas de vezes maior que o deles. Aprender com ele estava apenas o atrasando. Então, ele encara o prota o fazendo exclamar assustado. E diz que era um refinador de 4º nível do Império da Chama do Crepúsculo. E estava disposto a se tornar seu mestre se ele aceitar, assustando os dois figurantes ao fundo. O velhote pensa que ele estava querendo pegar alguém como discípulo sem saber o seu passado ou histórico. E o Buda disse que aí estava, de novo, o amor por talentos dele aparecendo e tomando conta dele. E o do moicano apenas exclama assustado. A Argel diz que a sorte do pirralho era muito boa para ser verdade. E nosso prota mesmo, fazendo a cara de pôquer, por dentro estava muito irritado. Um mero refinador lixo de 4º nível quer que ele seja discípulo dele. Nessa hora, o velho interrompe todos e diz que devem conversar sobre discípulos depois. Ele precisa se concentrar em decifrar a formação, fazendo o mago bufar. Ele diz para nosso protagonista ir para o lado e pensar sobre isso. O mesmo acredita que o jovem sabe o tamanho da diferença que um nível tem entre os refinadores. Ele volta a decifrar a matriz enquanto o prota pensa que a sua técnica pode parecer simples e desajeitada, mas ele já captou as principais informações da formação. É lento, mas o progresso ainda era visível. E diz que porque essa formação já estava bem quebrada e deteriorada, o tesouro conseguiu mostrar um sinal de si mesmo, criando aquele fenômeno no céu. Nessa hora o protagonista percebe que o velhote conseguiu abrir a formação, fazendo o carequinha exclamar. Então o mesmo grita liberando a formação, fazendo a chama de uma fênix surgir, que grita e sobe aos céus feito louca. O velho careca pensa que essa era a verdadeira fênix da alma, e o mago estava incrédulo, isso só poderia ser uma brincadeira. Era realmente uma alma de fênix viva? O prota percebe que isso era apenas um resquício da consciência da fênix. Ela iria se dissipar depois de um tempo e revelará o verdadeiro tesouro. E após subir aos céus, a chama da fênix desce com tudo, fazendo o velhote exclamar, quando percebe a pressão que ela exerce enquanto desce. Todos ficam de joelhos e até mesmo o protagonista se assusta, nem mesmo esses reis marciais poderiam suportar tal pressão que a fênix estava emitindo. Como único de pé, ele cobre seus ouvidos e encara a alma da fênix. E nessa hora exclama assustado e todos são teleportados para dentro do resquício da consciência da fênix. O mago percebe que estavam dentro dos resquícios da memória da sua consciência. O prota percebe que esses resquícios da consciência da fênix estavam muito além do que alcançou em sua vida passada, mesmo como um refinador de 9º nível. Ele pensa que deve ter um motivo por trás dela os trazerem para sua consciência. O figurante não se aguentava mais.
ela realmente pôde exibir seu reino da consciência para todos. Que tipo de existência seria esses seres místicos antigos? E o Prota percebe algo mais importante. O Ki-Yuan ali era 10 vezes mais denso que o normal. E eles com certeza estavam nos tempos antigos de Tianhu. O velhote careca pergunta se eles realmente voltaram aos tempos antigos. E o figurante mago diz que esse era o reino da consciência da Fênix. São apenas pedaços restantes de sua memória do tempo antigo. Eles não voltaram realmente no tempo. E o velho, sem entender muito, pergunta já que era assim, eles deveriam se apressar e sair desse local. Fazendo o cara ficar incrédulo. Sair? Se ele não tiver errado, o tesouro também estava escondido nesse reino da consciência. Eles não deveriam estar com tanta pressa para sair depois de tanto esforço que tiveram para entrar. E realmente, todos exclamam percebendo a ironia do que o velho careca disse. O de Moicano careca pergunta o que nosso protagonista estava olhando tão fixamente. E o Prota nem liga para sua pergunta, pois estava incrédulo. Esse era realmente uma verdadeira alma antiga. Ele estava encarando uma fênix verdadeira. A Ergel e o carequinha de Moicano ficam incrédulos também. O de Moicano percebe que isso era realmente verdadeiro, então a alma existia de verdade. E o mago percebe que o tesouro deve ser as chamas da fênix verdadeira. O Prota pensa que essas chamas são inimaginavelmente poderosas, devem ser as verdadeiras chamas de essências. As lendas dizem que a verdadeira almas antigas são existências do 10º reino divino. Essa fênix de fogo deve estar cheio da energia da própria fênix que uma vez já viveu. O poder que vem dela era poderoso e de fato era do 10º reino supremo, o suficiente para fazer todos ali se afogarem em admiração. Nessa hora, o mago avisa assustado que parece que o fogo da fênix estava descendo lentamente. E o velho manda todos se afastarem, pois pegariam essas chamas primeiro. Só que nessa hora, o mago fala para todos que eles têm tempo até que as chamas cheguem. Eles devem falar sobre como vão distribuir o tesouro entre todos. E todos olham para o velho careca nessa hora que exclamam, pois ele tinha o maior cultivo entre todos. Ele pode até ser o tio marcial deles, mas com o tesouro lendário em jogo, até ele vai ficar ganancioso. O velho ri despreocupado e diz para todos não se preocupar, pois dividirá com todos. Os tesouros vistos são tesouros compartilhados, todos eles terão sua parte. O mago ri da idiotice desse velho. Nesse reino da consciência, o forte poder da alma poderia aliviar a falta de cultivo. Se uma briga acontecer, ele seria o mais forte de todos. E o Buda diz que ainda não sabe quanto das chamas podem conseguir e nem se podem dividir, e pergunta como ele planeja lidar com isso caso aconteça. O velho diz que seria assim: se haver uma maneira de dividir, todos ficariam com uma parte e ele ficaria com duas, e pergunta se todos concordam. Só que o mago bufa e diz que o velho era muito ganancioso, foi ele que passou tanto esforço e tempo para decifrar a formação. O velhote na época só ficou cuspindo ordens e enchendo o saco e agora quer duas partes. O careca pergunta se ele não estava feliz com essa decisão. Se ele não tivesse feito nada, ele tem certeza que eles nem teriam coragem de fazer tais movimentos imprudentes dentro do país Tianshui. Ele teria sido destruído por eles há muito tempo. Além disso, foi ele que descobriu o tesouro nos arquivos do palácio, e então ele não vê problemas em pegar duas partes. O mago diz que não se importa dele pegar duas partes, mas ele também vai querer duas partes. O Buda e o de Moicano exclamam com raiva junto com a Ergel sobre essa decisão. Eles não ficaram nada felizes com isso. Eles até aceitariam o careca mais velho pegar por ser o mais forte, mas ele? Só que nessa hora o mago fala, então o quê? E o Buda diz que se ele estava tão confiante, ele deveria vencer os dois e assim ele aceitará essa decisão. O mago todo debochado fala, tudo bem então, vocês dois podem vir me enfrentar de uma vez. Fazendo o Buda exclamar e perguntar se ele tinha certeza. Então começa a rir feito um louco perguntando se o mago tinha ficado idiota. Um lorde marcial contra dois reis marciais? O que ele estava pensando? Só que nessa hora, o mago simplesmente balança o dedo e fala, vamos parar de conversa fiada? Então eu começo, e com um simples movimento dos seus dedos, um raio de energia cai assustando todos. Esse era um ataque de nível rei marcial. O carequinha e o Buda desviam para não serem mortos. O velhote fica incrédulo, o corpo dele nunca mostrou essa variação de poder, como isso era possível, só que o mago já estava rindo feito um psicopata. Nessa hora, várias flores começam a brotar. Ele diz que não era para ninguém se esquecer que esse não era o mundo real, mas sim o reino da consciência da Fênix. Aqui, tudo é criado a partir de sua própria consciência, assustando os dois que queriam enfrentar.
Ele então faz uma cara de psicopata e diz que aquele com o poder de mente mais forte pode controlar esse lugar como desejar. O que significa que nesse lugar ele era o mais forte. E começa a rir feito um louco mais uma vez. O Prota assistia tudo isso calado ao longe, vendo a demonstração de poder do figurante inútil. Só que nessa hora ele grita dando aviso, que era para parar com essa patifaria agora mesmo. Esse era um reino da consciência que existia há dezenas de milhares de anos. E estava bem mais fraco do que costumava ser. Se eles fossem descuidados ali, o reino poderia colapsar e se isso acontecer, todos morreriam inevitavelmente. O mago fica sem palavras com essa observação, então dissipa o poder e pergunta para os figurantes se agora ele realmente estava qualificado para pegar duas partes, fazendo os caras exclamar. Julgando pelo poder que ele demonstrou, eles não podem o enfrentar. E além disso, eles provavelmente também precisarão de seu poder para sair desse lugar. O mago olha para nosso Prota e diz que ele não era nada mal. Com certeza não era um refinador de segundo grau comum e pergunta quem era o verdadeiro mestre. Não dava para acreditar que Shu Han poderia alcançar tais conquistas com um discípulo. E o Prota debocha dele. Tava fazendo pergunta demais. O que? Tava querendo dar uma parte do tesouro para ele também? E o velho careca simplesmente bufa com essa piada e diz que se ele quer uma parte tudo bem, mas vai ter que trocar por sua vida. Só que o Prota nem dá ideia pro velho e começa a rir, pois a chama da Fênix tinha chegado, assustando todos que viam seu resplendor em frente a eles. Que imagem foda, família! Nessa hora, o Prota nem liga para todos assustados e começam a caminhar para a frente da chama verdadeira, fazendo a Ergel exclamar e perguntar gritando o que o pirralho estava fazendo. Nessa hora, o Prota mostra suas verdadeiras cores e diz: o que eu tô fazendo é óbvio, estou indo coletar o fogo verdadeiro, fazendo o Era e o velhote exclamar. O velho simplesmente começa a canalizar energia e diz: indo coletar o fogo verdadeiro? Como eu pensei, você é louco e está cortejando sua própria morte. E lança o ataque no Prota, que simplesmente balança o dedo e desvia o ataque dele, fazendo o velho exclamar assustado. E com um simples aceno de dedo, ele devolve todo o poder do ataque pro velho careca, fazendo ele gritar de dor e todo mundo exclamar assustado. O mago já nem acreditava no que via e grita como um refinador de segundo grau podia utilizar o poder do reino da consciência assim. O Prota todo debochado como sempre fala: nós dois não somos refinadores? Se você pode, o que faz pensar que eu também não poderia? Nessa hora o refinador percebe qual era a intenção do nosso Prota e diz que era um refinador de 4 grau. Como ele, um mero refinador de segundo grau, achava que podia se equiparar com ele? Como o garoto tinha mostrado suas asinhas muito cedo, agora ele vai morrer. O velhote manda uma chuva de raios em cima dele e ordena que elas o explodam. Só que nessa hora ele olha assustado, pois o Prota tava debochando dele falando: eu estou bem aqui, quem te deu permissão para enfurecer uma tempestade de raios? E dispersa a chuva instantaneamente, fazendo o cara sofrer um revés e cuspir muito sangue. E pergunta, tremendo, como isso era possível, quem diabos era nosso protagonista, como o poder da alma dele era muito mais forte que a dele. O Prota, como sempre, mano, o rei do deboche, fala que esse lugar foi formado pela consciência da verdadeira Fênix, mas ele ainda pode usar sua técnica da evolução divina como quiser. Ele estava transbordando de poder, fazia muito tempo que ele não se sentia assim. Nessa hora, o mago percebe que tinha alguma coisa errada e pede para seus colegas o ajudarem a atacar o protagonista de uma vez. Havia algo muito estranho com esse garoto. O velhote aparece assustado, gritando para todos que devem usar seus poderes mais fortes. E nessa hora, eles começam. O velhote usa sua técnica Trovão Verde Divino Profundo, o Buda usa a Adaga Santa de Chamas de Jade. O de Moicano usa Geada Extrema de Ki Verdadeiro, e a Ergel usa Garras da Tempestade Oculta. Seus ataques se unem em um, e convergem em direção ao Prota como um ataque definitivo. Encarando esse ataque definitivo de frente, o Prota não se desespera e simplesmente ri. Ele fala que fazia muito tempo que não via seu velho amigo, e nessa hora, uma espada dourada aparece. Arma transcendente Xuan, espada empalhadora de constelações. Ele diz que, mesmo que seja apenas por causa do reino da consciência, poder ver ela de novo o trazia várias lembranças. Ele então diz seu nome e usa a técnica Desprezo Mundano, cortando esse ataque definitivo ao meio. Esse ataque forma um dragão que converge para cima de todos, os assustando, pois seus ataques foram completamente destruídos.
Eles simplesmente gritam em desespero, pois o ataque do Prota varre eles sem deixar nem poeira para trás. Após isso, nosso Prota fica muito exausto. Só que ao mesmo tempo fica preocupado e corre desesperado para o fogo da Fênix, pois seu ataque deixou o reino prestes a colapsar. Ao chegar em frente e encarar a Fênix, ele se pergunta em pensamentos se consegue subjugar esse fogo verdadeiro. E assim que ele encosta no fogo verdadeiro, ele exclama assustado, pois esse poder começa a subir pelo seu braço e logo está em todo o seu corpo, o queimando vivo. Vixe família, deu ruim. Pela primeira vez na história, estamos vendo um tesouro consumir nosso protagonista em vez de ser o contrário. Como vimos no vídeo anterior, o protagonista eliminou todos os figurantes e conseguiu pegar a chama da Fênix para ele. Mas ele se deu muito mal, porque a chama da Fênix começou a queimar todo o seu corpo e ele fica incrédulo, se perguntando se ele morreria dessa vez. Mas então, ele não aceita e diz que não pode morrer assim, e usa sua técnica Demonstrador de Almas. Chegando no Monumento do Mundo, ele pensa que pelo menos assim sua alma não iria queimar. E se pega pensando em sua situação deplorável, seu corpo literalmente já era. Só que nessa hora, pensando que estava safe, ele exclama porque vê a Fênix entrando no Monumento do Mundo. Ele estava lascadinho, família. A única coisa que ele pensa é que se lascou geral dessa vez, não tem como escapar. Ele tinha conseguido uma chance rara de andar pela Terra pela segunda vez, mas agora vai morrer desse jeito. E não vai sobrar nem sua alma, com certeza ele nunca mais vai conseguir reencarnar. E nesse instante ele é pego e consumido pelo fogo da alma da Fênix. Só que então ele percebe que não morreu. E se vê no lugar que morreu em sua vida passada, nas montanhas Tiandang. Incrédulo como ainda tinha consciência, ele percebe que não morreu. E então nota que essa eram as memórias da Fênix antes da morte. Então, ele fala, já que eu estou aqui, não custa nada verificar como eram as coisas antigamente. Então, nessa hora, uma luz ilumina a montanha. E nessa hora, a Fênix aparece. Só que quando ela aparece, um grito assustador ecoa por todo o vale. Um capiroto sai do buraco, filho. O bicho era gigantesco, mano. O Prota lembra que esse monstro era igualzinho das pinturas da caverna que ele viu antes de morrer. Baseado nos registros, o nome dele era chamado Espírito Perversos das Chamas Negras. Enquanto o Prota pensava nisso, o monstro grita irritadíssimo com a Fênix e lança um ataque devastador, que vai com tudo em direção à Fênix. A mesma também grita sem deixar barato e lança seu ataque contra o monstro. Os dois ataques colidem e a força era tão grande, absurdamente, que o espaço começa a se desfragmentar, mano. Que absurdo! Incrédulo, o Prota percebe isso e diz que uma vez já esteve no topo de todos o continente. Mas comparado a esses seres brutais que podem quebrar o espaço com um ataque, ele era simplesmente um grão de areia. Mais uma vez, o Prota encara esse capiroto de frente e se pergunta que tipo de monstro era esse, como ele poderia enfrentar uma alma verdadeira e por que isso nunca foi parar em registro algum. Nesse embate, os dois seres absurdos primordiais se enfrentam por 7 dias e 7 noites sem fim. Vendo que isso não daria em nada, as duas feras místicas se encaram. O monstro começa a tremer e do nada volta para o centro da Terra. E então, o espaço que estava fragmentado se reconstrói como se nada tivesse acontecido. A Fênix também começa a tremer e voa para longe. Enquanto voava, ela começa a perder a consciência e cai no meio do nada, explodindo tudo ao seu redor. Vendo isso, o Prota se pega pensando que essas era realmente a memória da Fênix antes de sua morte. Ele lembra de uma lenda que dizia que a Fênix renascia logo após morrer, mas por que ela caiu ali? E o que estava acontecendo com ele nessa hora? Ele não tinha mais corpo nem alma, porque ainda tinha consciência. E nessa hora, o fogo da Fênix brilha intensamente. E ele acorda gritando que isso era o fogo verdadeiro da vida primordial da Fênix. E percebe que ainda estava dentro do monumento do Deus do Mundo. Ele encara o fogo da Fênix em dúvida e exclama, e nessa hora começa a gritar e absorver o fogo da Fênix em todo o seu corpo. E, em uma cena foderástica, ele acaba de engolir todo o fogo da Fênix por seus olhos e bocas. Então, ele cai para trás com um símbolo de fogo em sua testa. Ele exclama muito feliz, sua alma foi reconstruída. Além disso, ele ganhou o poder de alma necessário para se tornar um alquimista de rank 3.
O poder de sua alma era tão grande que parecia que ele era interminável e se sentia mais poderoso do que nunca. Vendo isso, o Prota pensa o que aconteceria se ele voltasse para o mundo físico. E quando ele sai de dentro da consciência da Fênix, ele percebe que seu corpo foi reconstruído. E não só isso, ele até ascendeu e se tornou um mestre marcial de 3 estrelas. Incrédulo, feliz, todos os adjetivos de coisa boa, o nosso Prota estava rindo feito louco. O fogo da Fênix não era para o matar, e sim para o fazer alcançar a Nirvana e renascer. Analisando a marca de fogo em sua testa, o Prota percebe que o fogo verdadeiro da Fênix foi absorvido diretamente por sua alma. Isso foi um grande golpe de sorte. Do contrário, seria um grande desastre. Esse fogo verdadeiro era muito forte e difícil de controlar. Talvez ele só consiga usar todo o seu poder quando se tornar um soberano marcial de pico novamente. De todo modo, esse fogo verdadeiro agora estava o protegendo perfeitamente sua alma. Enquanto ele tiver com esse poder, ninguém poderá ferir sua alma. Nessa hora, o Prota exclama e percebe que tinha voltado para a realidade. Ele bufa e começa a se retirar. Não tinha mais nada para ganhar nessa montanha. Nessa hora ele percebe alguém atrás dele e pergunta com uma cara de poucos amigos se o velhote estava querendo o ferir mesmo nesse estado deplorável, fazendo o velho careca exclamar. O velho grita incrédulo, afirmando que mesmo ele se tornando um mestre marcial de 3 estrelas, ele não pode aceitar isso e não vai deixar ele sair assim, fazendo o Prota exclamar, valendo, é sério? E diz, se você não acredita nisso, que tal vir aqui testar, enquanto apontava sua espada pro velhote. O velhote diz para ele apenas esperar, enquanto veias saltavam em sua testa. Quando ele se recuperar, mesmo que o garoto fuja para os confins da terra, o Palácio Alto o transformará em pedaços. Ele e os 3 outros figurantes pulam e saem amaldiçoando nosso Prota. Vendo que só 4 estavam indo embora, o Prota percebe que todos eles eram do Palácio Alto. A garota parecia ser a mais fraca deles e provavelmente colapsou junto com o reino. Não sobraram nem os ossos dela, tadinha da nossa Air-Girl. O Prota diz que eles estão seriamente machucados e levará cerca de 1 ano até que se recuperem. Com sua alma e seu corpo passando pelo Nirvana, esse tempo era suficiente para ele se tornar mais forte e os matá-lo futuramente. O Prota exclama quando percebe alguém se aproximando e diz que esses figurantes tiveram muita sorte, eles fugiram no segundo exato, quase não saíram vivos hoje. Nessa hora, alguém grita chamando o nosso jovem mestre 1. E vemos o amigo de seu avô, o comandante Ruivo, o Leãozinho e a nossa delicinha ruiva chegando. O comandante Ruivo fica procurando onde estavam os inimigos, enquanto nosso Prota abraçava seu novo petzinho. Nossa deusa ruivinha pergunta se eles estavam bem. E o nosso Prota diz, lógico, o que mais poderia acontecer comigo? Tipo assim, eu sou o protagonista dessa bagaça, fia. O amigo de seu avô pergunta onde estavam os inimigos, e o Prota diz que contaria para ele quando voltassem ao acampamento. O exército do país das 100 batalhas provavelmente baterá em retirada daqui a alguns dias. Só que enquanto o Prota falava, o amigo de seu avô exclama, como ele tinha se tornado um mestre marcial tão rápido, pegando o comandante Ruivo de surpresa e a prof Ruivinha também quando percebe que ele já era um mestre marcial e de 3 estrelas ainda. A prof Ruivinha se pega pensando na diferença de poder entre um guerreiro marcial de 8 estrelas e um mestre marcial de 3 estrelas, como ele passou desse nível de uma vez só. E o comandante Ruivo já não entende mais nada, o que estava acontecendo com esse mundo. Ele era um guerreiro marcial de 8 estrelas logo antes de partir do exército. Em menos de um mês, se tornou um mestre marcial de 3 estrelas. Como ele, como um cultivador, pode continuar vivendo assim, era humilhante. Só que a nossa deusa ruivinha só pensava uma coisa, nosso Prota só podia ser discípulo de Gufei Yang mesmo. Só ele poderia produzir discípulos tão absurdos. Só que o Prota debocha dos 3 falando, rapaz, isso foi só sorte, vamos descer logo a montanha e conversamos lá embaixo. Fazendo os 3 pensarem com raiva, sorte né pirralho. Vemos que os 800 mil soldados do nosso Prota e de seus amigos vagaram para a cidade de Ouro Brilhante. Com esse movimento, o exército do país das 100 batalhas foi derrotado, e eles retornaram ao seu país após sofrerem grandes perdas. E assim, os 2 exércitos do país de Tianshui se uniram na cidade do Ouro Brilhante. Nos portões da cidade de Ouro Brilhante, nosso Prota e o amigo de seu avô se encontravam com seu pai, o general Feilong de Tianshui, Li Shanfeng. Nos últimos 15 anos, esse corpo realmente pertenceu ao filho mais velho da família Li. Mas agora ele não era mais, e o Prota estava meio incrédulo, ele realmente teria que chamar esse cara de pai.
Nessa hora, o cara pula do cavalo e chama ele de pirralho, como ousa não dizer nada ao encontrar seu pai. Ele gagueja para dizer a palavra pai, mas nessa hora, o general ativa seu modo carinhoso e começa a perguntar se estava tudo bem com ele e se ele não tinha se machucado no caminho para ali. O prota simplesmente afasta o velhote falando que ele estava bagunçando seu cabelo. Só que o cara já começa a dar vários tapas nele falando, bagunçando seu cabelo? Como ele ousa barrar sua mão simplesmente por bagunçar seu cabelo? Ele vai aprender uma lição agora. E o amigo de seu avô simplesmente disse que esse cara teve sorte e criou um ótimo filho. Nessa hora, o pai do protagonista vira para os dois figurantes e pergunta se seu filho tinha causado muitos problemas no caminho. Ele daria uma boa surra nele depois. Só que o cara já estica a mão e dá na cabeça dele mandando ele parar de fingir, não precisava mais. E o cara fica meio incrédulo, fingindo de quê? Quando ele fala essas palavras, fingindo de quê? Os dois figurantes já partem pra cima dele, mano. Ele tinha um filho tão bom e ficou escondendo por anos. E pensar que um dia esses caras já trataram o velhote como irmão. E o outro cara concorda plenamente. Ele ficava com raiva só de pensar todas as vezes que pensou que o garoto era um inútil da família. O pai do prota, sem entender, pergunta do que vocês estão falando, me explique logo. O cara fala, mano, nem adianta você falar que não sabia que seu filho era um alquimista de 2º grau. Se continuar fingindo, você não vai ser mais nosso irmão jurado. E termina, vai me dizer que não percebeu que ele já é um mestre marcial de 3 estrelas. Ouvindo isso, o cara fica mudo e questiona sobre o que eles estavam falando. E quando ele olha pro seu garoto, nosso protagonista exclama assustado com os olhos esbugalhados. Ele realmente era um mestre marcial de 3 estrelas. Então, ele fica mais assustado que todos. Um mestre marcial de 3 estrelas e refinador de 2º grau. O corpo de seu filho não era um lixo completo que não conseguia nem cultivar? Ele então chega todo sem graça e pergunta, você realmente é um mestre marcial de 3 estrelas? E como se tornou um refinador de 2º grau? O prota só resmunga e fala, então, eu era, mas que meio que aconteceu, né? Vendo isso, o cara não conseguia falar mais nada a não ser chorar e chamar ele de pirralho. E o que era pra ser uma cena de amor de pai e filho se torna logo uma surra e ele toma logo uma bica. Como ousa um garoto enganar seu pai de um jeito tão doloroso? Depois disso, o exército só ficou na cidade por mais 3 dias e voltaram para a capital com triunfo. Enquanto isso, Jiarong cuidava de Jimeng, enquanto seu pai ficava do lado dele como um bom pai coruja. O remédio que Jiarong deu para Jimeng apenas impediu que as feridas piorassem. A chance de sobrevivência ainda era bem baixa, mas o prota ainda estava feliz. Já que a vida dele foi um pouco prolongada, com certeza ele não vai morrer e o prota vai conseguir salvá-lo com suas habilidades. Só vai ser um pouquinho mais problemático. Com a notícia do exército chegando à capital, sua grande vitória balançou toda a corte. Mas todos sabiam que o assunto ainda não tinha terminado. Essa era a batalha pela posição de príncipe herdeiro derradeira. O príncipe resmungava, ele sabia que os lixos do país das batalhas não eram confiáveis. Felizmente seu plano de backup já estava pronto, e ele tinha ótimas notícias. Então ele começa a rir feito louco, e falando sozinho disse que só estava esperando o nosso protagonista e o comandante Ruivo chegarem. Ele estava louco para ver a cara que fariam quando sair dessa posição vantajosa que estavam. A capital estava agitada. Como de costume, quando um exército ganha uma batalha, sempre tem uma festa com o imperador para parabenizar seu exército. Mas dessa vez, o imperador não o fez. Quem realizou a cerimônia de boas-vindas em seu lugar foi o 2º príncipe. Nessa hora, todos os figurantes ficam fazendo fofoca sobre esse fato. Um figurante vem e avisa o óbvio, que parece que hoje o imperador não comparecerá, fazendo o príncipe bufar e caminhar até o trono, alisando ele. Então, ele senta e diz que seu pai não estava em um bom estado de saúde, então a cerimônia de hoje seria liderada por ele. O figurante que acabou de falar já cai de joelhos saudando o príncipe, e todos os outros figurantes que estavam em volta fazem o mesmo. O chefe da família do figurante que nosso protagonista espancou na academia fala que finalmente iria começar. Vendo toda essa comoção, o avô do protagonista pergunta para Sua Alteza se isso era realmente uma boa ideia. Então, o príncipe levanta a mão mandando todos se acalmarem e se levantarem. Ele pede para o figurante anotar o nome de todos os oficiais que não vieram à cerimônia hoje. Ele pergunta para o avô do protagonista quanto tempo demoraria para o exército chegar, e o velhote diz que cerca de meia hora. O príncipe disse que estava bom, eles iriam esperar por esse momento histórico ali. Só que nessa hora, ele ouve alguém perguntando qual era o momento histórico importante o bastante para transformar um querido irmãozinho em um macaquinho animado.
e um figurante anuncia que o imperador havia chegado, acompanhado pelo príncipe mais velho e a nossa princesinha, assustando o príncipe mais novo. Ele dá lugar ao trono para seu pai e cumprimenta o imperador. O velhote passa pelo avô do protagonista, que nem se ajoelha, apenas se curva. Afinal, ele era um rei marcial e não precisava prestar tais formalidades perante o imperador. Enquanto os dois príncipes ajudam seu pai a sentar no trono, vemos nossa princesinha linda pensativa. Como parte da linhagem real, ela precisava aparecer em algum momento nesses eventos, mas hoje ela só veio para ver nosso protagonista. O imperador diz para todos se levantarem e deseja que todos fiquem bem. E nessa hora ele percebe ao longe o exército chegando. E o príncipe mais novo o ajuda a levantar, estava na hora de começar. Então, fazendo uma cara de deboche para seu irmão, ele começa a gritar que a cerimônia de boas-vindas deveria começar. Cornetas e tambores anunciavam a chegada majestosa do exército vitorioso. O amigo do nosso prota diz que ele foi o que mais contribuiu nessa guerra. Talvez o príncipe lhe concedesse um título de duque. Quer dizer que sua família agora teria 2 duques. Mas o prota diz que quando o príncipe for coroado, ele deixará Tianshui, fazendo seus 2 amigos exclamarem em choque. O amigo de seu avô diz que o garoto tinha uma ambição forte e definitiva. Um dia será um homem de convicção e seu nome será conhecido por todo o mundo, fazendo o comandante ruivo rachar os bicos e a nossa deusinha ruiva ficar pensativa. E o nosso prota sair de Tianshui, ela pensava que seu mestre também abandonaria a cidade. Então, onde quer que nosso protagonista for, irá o seguir. Fazendo isso, ela nunca mais se distanciaria de Gu Feiyang. Nessa hora, o velhote grita para o exército parar à frente de sua majestade. Com a ajuda de nossa princesinha, ele caminha à frente e anuncia que, como líder dos vários representantes oficiais, ele gostaria de dar as boas-vindas ao exército. Hoje não era um dia só para comemorar, também era um dia que o passado ficaria no passado e o futuro é tudo. Ele iria anunciar o herdeiro do trono. Nessa hora, o príncipe mais novo o impede. Ele pensa que se seu pai anunciar que o herdeiro seria seu irmão, seria difícil para ele ascender ao trono, já que não seria o herdeiro legítimo. E seu irmão, percebendo isso, pergunta o que ele estava fazendo, como ousava impedir o imperador de anunciar o herdeiro. O príncipe mais novo disse que ele estava enganado, ele só queria fazer 3 perguntas antes do anúncio, pegando a princesinha de surpresa. Ele encara o imperador, que diz, fale. Ele saca sua espada e pergunta para seu pai se sua lâmina era afiada. E todo o exército grita que ela era muito afiada. Então, a segunda pergunta era se seu exército era poderoso, e todo o exército retumba gritando que era poderoso. E com uma cara de tacho de figurante que não fez merda nenhuma, ele pergunta se com essa lâmina e com esse exército, ele, o príncipe mais novo, era classificado para se tornar o novo comandante do país. No último vídeo vemos o príncipe mais novo erguendo sua espada e perguntando a seu pai se era qualificado para liderar os milhares de quilômetros de Tianshui, deixando seu irmão mais velho, bem como a majestade imperador, sem palavras. O avô do nosso protagonista diz que a terra abaixo dos céus pertencem a eles. Nessa hora, seu amigo que foi curado pelo seu neto grita dizendo para a majestade abdicar de seu trono. E seu exército segue seu coro, fazendo o som espalhar por toda a cidade. O príncipe mais velho pergunta o que era isso. Será que seu irmão mais novo estava tentando iniciar uma revolução? Mas o príncipe mais novo simplesmente diz que seu pai, Vossa Majestade, tem feito muito para o país. Essa era a hora que ele deveria cuidar bem de sua saúde. E, como seu filho mais excelente, ele deveria estar preocupado e ajudando a governar o país. Fazendo o príncipe mais velho bufar e debochar dele perguntando quem acreditaria que ele era o filho mais excelente de Vossa Majestade. Então, o príncipe mais novo faz uma carinha muito séria e fala quem ousa não acreditar em mim. Então, alguém do fundo da plateia grita eu, fazendo todos exclamarem quando olha para essa pessoa. Na verdade, era um grupo de alquimistas que tinha acabado de chegar. O príncipe mais novo grita assustado. Era o Lord Zhang e o Lord Shuhan, que tinha acabado de sair de seu isolamento. O Lord Zhang diz que o príncipe mais novo estava sendo muito implacável mesmo, deixando ele sem palavras. Ele chega perto de sua majestade e o cumprimenta. Nessa hora, sua majestade pergunta para ele quem eram essas pessoas que caminhavam com ele. Então, Lord Zhang apresenta o alquimista careca ruivo como um alquimista do Império da Chama do Crepúsculo. Ele era um refinador do 4º grau. E o gordo apenas ri.
ele também apresenta Lord Hang Shen, que era apenas um refinador de terceiro grau e também era discípulo do Gordola. O garoto saúda sua majestade todo educadinho. Nessa hora, ele apresenta um outro figurante, que era um refinador de terceiro grau que também saúda sua majestade. E por último, ele apresenta o seguidor do discípulo do Gordão. Era um grão-mestre marcial do país da chama do crepúsculo. Todos, vendo essa apresentação, ficam em choque. Eles pensam que um refinador de quarto grau e um grão-mestre marcial são seres que todos admiram. E um deles ainda era discípulo do Lord Yang. Nessa hora, o grão-mestre marcial percebe o avô de nosso protagonista. Ele encara o velhote e envia uma energia para ele, fazendo o velho exclamar em choque. Enquanto o avô do nosso protagonista tremia e limpava o sangue, o Gordola Ruivo disse que não precisava de uma apresentação assim como se fosse um estrangeiro. Ele era apenas um alquimista que veio enviado para emitir emblemas e começa a rir. Ele diz que ontem teve um exame e Lord Zeng e Lord Shu foram aprovados na avaliação do quarto grau. Eles finalmente se tornaram refinadores de quarto grau das associações dos alquimistas, fazendo todos exclamarem em choque quando descobre que os dois evoluíram para refinadores de quarto grau. O imperador pergunta se isso era verdade, e Lord Zeng diz que apenas teve sorte. E nessa hora, o príncipe mais novo fica abismado. Ele tinha a vitória em suas mãos e estava apenas esperando seu pai abdicar do trono, mas agora ele não tem mais certeza de nada. O imperador era só alegria. Depois de muitos anos, Lord Zeng finalmente conseguiu evoluir. Isso era muito bom para o país. Nessa hora, Lord Zeng pergunta se sua majestade lembra de quando ele conheceu e começou a seguir quando tinha 12 anos. Seu maior desejo nessa vida era continuar pelo caminho da alquimia. Cerca de 10 anos atrás, ele começou a sentir um senso de incapacidade. Pensou que teria que ficar no terceiro grau pelo resto de sua vida. Ele nunca imaginou que os céus estavam cuidando dele e que poderia alcançar um outro nível depois de velho. O imperador estava feliz. Ele tinha acabado de conseguir mais 50 anos de vida de repente. É uma pena que o mesmo não está longe de seu fim e não estará ali para testemunhar a glória de seu amigo. O alquimista ruivo careca parabeniza sua majestade. Se Lord Zeng e Lord Shu estiverem dispostos a ficar em Tianshui, ele então se tornará um país diretamente superior sem ter que passar e lutar por esta posição. Fazendo o imperador gritar o nome de seu amigo alquimista e agarrar sua mão com força. O mesmo diz para sua majestade não se preocupar. Ele ficaria em Tianshui pelo resto de sua vida. Afinal de contas, o Lord Yu Xiong, a pessoa quem ele era mais grato, estava em Tianshui. Como ele poderia ousar deixar esse lugar? Nessa hora, o imperador se pergunta incrédulo quem era Lord Yu Xiong. Nessa hora, o alquimista diz, exato, Lord Yu Xiong. A razão pela qual eu e o irmão Shu conseguimos avançar foi graças às suas orientações. Fazendo todos no recinto se perguntarem quem era esse tal Lord Yu Xiong. Existe alguém assim em Tianshui? Nessa hora, até mesmo o careca ruivo pergunta quem era esse tal mestre secreto de Tianshui e pede para seu irmão o apresentar e deixar ele saudar esse grande mestre. E seu discípulo diz que também gostaria de conhecê-lo, um ser capaz de ajudar 2 refinadores de terceiro grau a avançar com apenas uma orientação não seria pouca bosta. Os 2 refinadores se encaram e entram em um consenso. Então eles gritam, Lord Yu Xiong, você está presente? Eu, Zhang Guifeng, agradeço aos seus ensinamentos generosos. E ao seu lado, o Lord Shu Han faz a mesma coisa. Só que um silêncio recai sobre todos, e ninguém se prosta a dizer que era esse tal Lord Yu Xiong. Nessa hora, o pai do nosso protagonista nota a semelhança entre o nome das 2 pessoas que esse velho estava gritando. E nosso protagonista nem espera ele terminar o que estava falando e sai andando, dizendo que iria lá em cima apenas dar uma pequena resposta para esses 2. Fazendo seu pai se perguntar incrédulo se era isso mesmo que ele estava pensando. O prota sai andando, dizendo que foram a capacidade dos 2 que o fizeram ser promovido. Seus fundamentos eram muito fortes. Ele fica envergonhado por receber tal agradecimento, fazendo todos no palco ficarem em choque. Com certeza, nosso protagonista era um ator. Enquanto nosso protagonista subia no palco, alguém grita que possuir o mesmo nome não significava ser um mestre. E outra pessoa pergunta o quão sem vergonha era essa criança que caminhava pra cima. E seu pai, mais incrédulo ainda, pensa que seu filho talvez estava sobre alguma substância tóxica. Seu avô pousa na frente dele na rampa que ele subia e diz para ele parar com cena num evento tão importante como esse. E pensa que seu neto era um idiota. Como ousava fazer uma brincadeira dessa? Até mesmo um grão-mestre teria problemas ao irritar um refinador de 4º grau.
e manda o garoto sumir dali. O Prota simplesmente, como se não fosse nada, fala beleza, e se vira e começa a partir, enquanto seu avô pede desculpa, pois seu neto havia batido a cabeça, e pede perdão por ele. Só que nessa hora, os dois alquimistas saem correndo, deixando o velho em choque, e pede para que nosso protagonista não vá e fique, por favor, e agradece por sua amável orientação no passado. O Prota simplesmente repete o que havia falado. Eles avançaram graças a seus fortes fundamentos. Eles devem lembrar que o caminho de um refinador ainda é longo. O 4º grau é só o nível de entrada, e seu avô fica coçando a cabeça incrédulo. E quando todos ouvem que o 4º grau era só a entrada, ficam em choque, se perguntando se ouviram certo. O alquimista careca diz que essas palavras eram bem arrogantes, e não entende como seu irmão Zhang e seu irmão Shu foram enganados e chamam esse pirralho de mestre. Nessa hora, o figurante que estava com ele lembra do nosso protagonista e fala pro careca que era sobre essa criança que ele estava falando, que tinha um emblema falso forjado por ele mesmo se passando por um alquimista. Nessa hora, Lord Zhang diz que estava grato que o gordão careca veio de longe testar suas habilidades. Mas, se ele ousar desonrar nosso protagonista, cortaria laços com ele imediatamente. E o Lord Shu diz que foi ele o único que deu o emblema para nosso protagonista, como ele poderia ser forjado. Se não fosse os limites da Associação de Alquimistas de Chanshui só ser capaz de emitir um emblema de 2º grau, com certeza o protagonista estaria acima do 4º grau, fazendo os dois figurantes exclamarem em choque. Nessa hora o careca já estava muito irritado que as veias saltavam em sua testa. Como 2 refinadores de 4º grau puderam ser enganados por uma criança, isso era muito engraçado. O figurante diz que conseguir um emblema forjado ou por trapaça, de acordo com a lei, significava execução no ato. E também, o mestre da Torre de Alquimistas enfrentaria algumas consequências por isso, fazendo o mestre da torre começar a arregaçar as mangas para espancar esse figurante de merda. Só que o protagonista impede os dois e pergunta para o figurante se ele estava realmente dizendo que seu emblema de 2º grau era falso. E o mesmo concorda com essa afirmação. O Prota diz que isso era ótimo, ele irá enfrentar o cara em uma competição. Se ele perder, isso significava que o emblema dele era falso em vez do nosso protagonista. O figurante já estava se tremendo todo de raiva, não vai morrer que nem um outro, hein? E diz que o pirralho estava ousando competir contra ele. O Prota diz já que ele estava tão confiante, uma aposta seria perfeita. E o Gordola pergunta que tipo de aposta seria essa. O perdedor terá que enfrentar o exército inteiro, todos os estudiosos e oficiais, e se ajoelhar e reverenciar o outro 3 vezes. Em adição, se eles se encontrarem novamente em público no futuro, o perdedor deve se curvar e abrir caminho para o outro. Além disso, esse figurante de merda aproveitou de sua família por muitos anos, então os objetos de valor que ele ganhou também devem fazer parte dessa aposta. E diz que o carequinha seria o juiz para não ter acusações depois. Assim estava bom e deixa o figurante totalmente sem palavras. E o nosso Prota aproveita disso e fala: o quê? Um refinador de 3º grau está com medinho de um garoto? E o cara simplesmente já bufando de raiva vai acabar morrendo igual o outro figurante. Diz que se era uma disputa porque ele estaria com medo de um pirralho. Então ele saca seu anel de armazenamento e entrega para o alquimista carequinha. E instantaneamente, os 2 alquimistas de Chanshui já sacam seus anéis de armazenamento e diz que vai prover a parte da aposta do nosso protagonista. Só que o nosso Prota descarta essa opção e diz que pode pagar por ele mesmo. Não era para ninguém se preocupar. Ele apostará algo mais valioso que esse figurante. Vendo isso, o gordão careca estava pensativo. Essa criança poderia secretamente ser um mestre mesmo? Mas não importa o quão exagerado isso seja, é impossível para uma criança de 15 anos derrotar um refinador de 3º nível. Sorrindo como sempre, ele pergunta como essa competição seria. E o figurante diz que deveria deixar o garoto escolher o desafio para ser mais justo dessa forma. Olha a audácia dele. O Prota diz que não há necessidade de confusão. O figurante deveria apenas escolher o assunto que ele era mais versado, que ele iria aceitar sem problemas, fazendo os 2 figurantes exclamarem em choque. O Gordola pergunta se o nosso protagonista realmente entende como alquimia funciona. Ele deveria saber das especializações diversas que existem nela. Até mesmo o próprio não conseguiria vencer o figurante em algumas áreas. Só que o nosso Prota debochado, como sempre, balança a mão falando: você entenderá isso em um momento. Hoje eu só quero humilhar esse cara fazendo ele me reverenciar 3 vezes em frente a todas essas pessoas, querendo ele ou não. E o Ruivinho Careca apenas pensa na arrogância desse moleque.
Então, diz que estava tudo bem e manda o figurante definir o teste. Então, depois de aguentar toda essa humilhação, o figurante já ria feito louco. Ele define a competição como refinamento de pílulas, mas é lógico que eles refinarão pílulas de 3º grau, fazendo todos exclamarem de raiva. Como um cara desse poderia ser tão sem vergonha, sabendo que nosso protagonista era um refinador de 2º grau, não teria poder para refinar uma pílula de 3º grau. Ele perderia todo o seu respeito mesmo ganhando a disputa assim. Até mesmo o ruivinho careca fica sem palavras, enquanto o figurante ria feito um louco. Nessa hora, o mestre Zeng chega gritando, perguntando se esse figurante queria humilhar a honra de todos os refinadores, fazendo o mesmo bufar. Se ele tinha algum orgulho como refinador, então ele deveria escolher um desafio justo contra o nosso protagonista. Nessa hora, pensando que tinha enganado o nosso protagonista, o figurante pergunta se ele estava nervoso e manda ele admitir derrota logo e se ajoelhar agora. Só que o prota tava bocejando com uma cara de que nem ligava pra ele, falando que eles deveriam começar logo. Ele estava começando a ficar com preguiça de gastar seus talentos com um macaco, fazendo o figurante se explodir de raiva, mano. Eu tenho certeza que esse cara vai acabar morrendo que nem um outro. O figurante tenta lembrar ele que isso seria uma disputa de refino de pílulas de 3º grau. E o prota aponta pra ele falando que ele não precisava repetir a sua safadeza. Ele já expôs sua moralidade para todos. Se tiver alguma outra regra, ele deveria falar logo e não tentar se fazer de estúpido depois. Fazendo o cara se explodir de raiva. Esse cara vai morrer, mano, eu tenho certeza. O alquimista careca ruivo para o figurante e pensa que eles não deveriam mais envergonhar as associações de alquimistas assim. E diz que não haverá mais regras. Qualquer pílula de 3º nível serviria. Se eles refinarem o mesmo tipo de pílula, eles irão comparar suas potências. E, se forem diferentes, eles irão comparar sua pureza. O teste começará logo e terá um limite de 2 horas. E no meio da competição, os 2 príncipes só pensavam em uma coisa. O príncipe mais novo pensava que contanto que o nosso protagonista fique ao seu lado, não importa o que o Lord Zeng pense, sua posição estará estável. E o príncipe mais velho pensa que deve pedir emprestado a habilidade do figurante para se livrar do nosso protagonista de uma vez por todas. E entre eles dois estava nossa princesinha lindinha, que pensava em como idiota ela foi em proteger o nosso protagonista na academia enquanto ele escondia sua força. Antes de começar a competição, o figurante debocha perguntando como um refinador falso vai conseguir fazer algo. Ele diz que vai refinar uma pílula de Buda de 7 voltas e pede os ingredientes. O gordinho diz que essa é uma boa pílula para medir e demonstrar suas habilidades de refinamento. Depois de entregar os 3 conjuntos pedidos pelo figurante, ele pergunta o que nosso protagonista vai fazer, e pensa que nessa idade ser capaz de refinar uma pílula de 1º grau já o tornaria o gênio número 1. O prota diz que irá fazer o mesmo que o figurante, assim ficaria mais fácil de comparar, só que ele precisará de apenas um conjunto de ingredientes, fazendo o figurante exclamar em choque. O Gordola diz que ele deveria ser ao menos razoável quando for brincar assim. As técnicas de refinamento são misteriosas e imprevisíveis. Até mesmo o próprio Gordão não ousa dizer que com apenas uma tentativa seria o suficiente para fazer. E o Prota olha para ele debochadamente e diz: se eu fosse ruim quanto você, eu também não ousaria. E nessa hora, o Gordão já estava irritadíssimo que as veias subiam na sua cara. Ele simplesmente joga o conjunto de ingredientes pro nosso Prota e diz que estava certo. Ele queria ver como o orgulho desse pirralho o traria à derrota. O figurante, após ouvir isso, fica mais feliz. O pirralho era um tolo por querer apenas um conjunto. Ele estava praticamente cortejando a derrota. E tira seu tripé de refinamento para fora. Era um verdadeiro tripé de 3º grau. Parece que o figurante gostava de colecionar tesouros. E ouvindo o Gordão falar isso, o figurante ri. Ele teve que gastar muito para ganhar esse carinha. Nessa hora, todo debochado, ele diz pro nosso protagonista perder feliz, pois ele conseguiu ver seu precioso tripé. E o prota simplesmente chama ele de louco. Vendo isso, o figurante pensa que ele não pode deixar o garoto levar a melhor sobre ele. Talvez ele apenas esteja tentando o deixar nervoso para confundir seu refino. E disse pro nosso protagonista que não estava nem um pouquinho nervoso, estava na verdade rindo à toa. E o prota debocha dele mais uma vez, dizendo que ele estava rindo mesmo depois de ser chamado de louco. Com certeza ele tinha ficado birutinha. O figurante, que não aguentava mais, grita, mandando ele parar com essas besteiras. Se ele era tão bom assim, era para provar com suas habilidades. Então, o figurante começa a fazer seu show de malabarismo de refino. Então, ele usa um fogo espiritual, arrancando elogios do Gordão careca,
que diz que esse era o fogo do lobo verde demoníaco. Esse figurante realmente era rico. O figurante, ouvindo isso, começa a rir, então ele pensa que estava dando o maior show. Ele se vira para ver se o nosso protagonista estava surpreso e fica incrédulo. E pergunta o que o pirralho estava fazendo quando vê que o nosso protagonista estava sentado comendo uma banana. Eles não estavam competindo, mano. Ele implora para o mestre que estava de juiz fazer alguma coisa. Ele estava apenas perdendo o tempo. E o prota pergunta se o cara tinha ficado senil, mano. O tempo de limite era de 2 horas. Ele não pode relaxar um pouco e comer umas frutas para recuperar sua energia? O alquimista careca pede pro figurante concentrar nele mesmo. E o figurante estava se descabelando. Ele ia deixar o protagonista jogar seu joguinho agora e queria ver quando ele perdesse. E o prota simplesmente manda ele ficar chill. Ele estava realmente ficando louco. O figurante feito louco se concentra em seu refino usando todo o seu poder e ordena que a pílula suba saindo do tripé. Ele começa a usar sua energia espiritual para condensar a pílula, mano. Então todos começam a contar as voltas para terminar de fazer uma pílula de 3º grau. Faltava apenas uma volta para o figurante ter sucesso. Ele estava a um passo e já ria pensando que hoje o dia estava bom para ele. Ele ia conseguir na primeira tentativa. Mas nosso protagonista usa seu Mangekyo Sharingan. O gordinho careca percebe alguma coisa e olha para ele assustado, mas o prota estava simplesmente sem fazer nada. Como não viu nada, ele se pergunta o que estava acontecendo. E o figurante também se pergunta o que aconteceu, que seu poder de alma se dispersou de repente. Por que aconteceu isso? O gordão continua olhando para o nosso prota que ri à toa. Será que ele tinha errado em algo? Como ele pode fazer encrenca com um cara como ele observando tudo? E nessa hora, simplesmente chama o seguidor de seu discípulo, que chega e dá um golpe na pílula, arremessando ela para longe, que explode de uma vez. O príncipe e a princesa, junto com o avô do nosso protagonista, ficam em choque. Talvez assistir processo de refinamento não seja apenas divertido e empolgante, é perigoso demais. Se isso explodisse perto de todos, eles morreriam oficialmente. O figurante estava incrédulo gaguejando, e o prota chama ele de idiota. Correu, e agora estava no mesmo lugar que nem ele. Nessa hora, o carequinha disse que os dois não tinham muito tempo sobrando. Eles deveriam gastá-lo com sabedoria. Então o figurante volta a preparar todos os ingredientes correndo. E o carequinha pergunta se nosso protagonista só ia assistir do início ao fim. E nessa hora o prota fala, quem disse isso? E levanta. Ele diz que vai abrir os olhos de todos. Olhem atentamente. Os figurantes ficam em choque e os seus servos e os alquimistas de Chanshui ficam empolgados. Nessa hora, em vez de começar a refinar, o prota começa a fazer alongamento e todo mundo exclama em choque e até um corvo passa chamando todos de idiota. Ele disse que estava certo, agora que já se aqueceu era hora de refinar. E o figurante vem correndo perguntando se ele queria usar seu caldeirão de pílulas, assustando o figurante que competia com ele. Era um caldeirão roxo de 3º grau. O nível das pílulas também era definido pelo nível dos seus equipamentos. Aquele caldeirão com certeza era melhor que o dele. Só que o prota simplesmente disse que não precisava disso. E ouvindo isso, o figurante começa a tremer. Se ele não queria um caldeirão de 3º nível, com certeza ele estava escondendo um de 4º. Mas isso era impossível. Mesmo ele não tinha um, como um garoto poderia ter. Alheio a esses pensamentos, o protagonista perde ao alquimista gordinho 10 pedras de classe alta. Tudo que ele tinha estava em suas mãos, deixando o carequinha em choque. Esse jovenzinho estava querendo realmente arrumar encrenca. Quanto tempo ele pretende perder? Com certeza perderia e inventaria uma desculpa. Só que como ele era o juiz, não tinha como esse garoto fugir das consequências. Ele queria ver que tipo de carta ele tem na manga no final de tudo isso, e entrega as pedras para o nosso protagonista, que enquanto ela vinha para sua mão, ele já despedaça todas. Então ele faz uma pose foderástica e começa uma matriz embaixo de seus pés. O gordinho careca pergunta o que ele estava tentando fazer. Isso era algum truque? E seu discípulo exclama assustado. E ele fica em dúvida de por que seu discípulo estava tão assustado com isso. Mas antes de falar, o capítulo chega ao fim. Esses eram os métodos misteriosos de refinamento que nós só vamos ver no próximo capítulo. Então foi isso, família. Se você gostou desse vídeo, eu só peço que você deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações e comenta aí o que você tá achando. Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês em breve. Até lá, fiquem bem. Falou, falou e falou! Não se esqueça que o grupo de membros está aberto por R$5. Você me apoia me deixando hypado para trazer muito mais vídeo para vocês. Eu fui!